Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Você pode acompanhar a leitura do texto bíblico através da sua Bíblia física, através da sua Bíblia digital, através da projeção, ou apenas ouvir a palavra de Deus. O mais importante é que você esteja atento e atenta ao Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciais. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável a sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Somente até aí, meus irmãos. Tenha agora alguns instantes de oração. Peça para que o Senhor ilumine a sua mente, ilumine o seu entendimento, para que você compreenda aquilo que Ele quer falar com você. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos em oração diante da Tua presença e pedimos, Senhor, clamamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações, que a Tua mensagem penetre no íntimo do nosso ser, mas que, além de compreender e entender, que a gente possa viver a partir do Seu ensino, viver a partir do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós chegamos ao último capítulo do livro do profeta Jonas e, consequentemente, a nossa última reflexão da série de mensagens entre Nínive e Tarsis. E, embora, meus irmãos e minhas irmãs, o capítulo 4 de Jonas passe muito despercebido pela maioria das pessoas e grande parte também dos leitores bíblicos não deem muita atenção a estas palavras por focarem-se apenas na história mitológica de Jonas sendo engolido por um peixe, é justamente nesse capítulo, é justamente na parte final do livro de Jonas que reside o ápice da história. É aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler que reside o ensino mais importante, se assim eu posso dizer, de todo o livro do profeta. E por que eu digo isso? Por que eu digo que esse é o ápice da história, esse é o ápice da narrativa? Porque no episódio final, no capítulo final que nós estamos lendo, meus irmãos e minhas irmãs, são apresentadas a nós, são apresentados aos leitores do texto bíblico
diferenças significativas entre Jonas e Deus. O que eu estou querendo dizer é que no capítulo 4 de Jonas, a gente entende o porquê de Deus ser Deus e porquê de Jonas ser Jonas. E percebam, a gente vai notar que nada tem a ver com atos miraculosos, que nada tem a ver, meus irmãos e minhas irmãs, com atos inexplicáveis. A gente vai perceber que ao poupar Nínive, ao não destruir aquela cidade e aquelas pessoas, o Senhor está expondo não apenas a sua compaixão pelos ninivitas, não apenas o seu amor pelas pessoas, mas também, meus irmãos e minhas irmãs, a dureza, o egoísmo e a incoerência do coração do seu profeta. Aqui a gente tem dois personagens claros e objetivos na narrativa, que estão conflitantes entre si. De um lado, Jonas, de outro, Deus. Do lado, um rebelde, de outro, aquele que é amoroso e misericordioso. Portanto, a partir desse quarto capítulo, a partir desse último capítulo da história, nós vamos aprender, espero que de maneira breve, clara e objetiva, dois contrastes, duas diferenças, duas distinções marcantes entre Jonas e Deus. Nós vamos entender, como eu disse, por que Jonas é Jonas e por que Deus é Deus. Vamos então, sem mais delongas. O primeiro contraste, meus irmãos e minhas irmãs, entre Jonas e Deus, encontrado no capítulo 4 do livro do profeta, é que Jonas é aborrecido e raivoso, enquanto o Senhor é bondoso, compassivo, paciente, misericordioso e perdoador. Vou repetir. O primeiro contraste entre Jonas e Deus, encontrado no capítulo 4 de Jonas, é que o profeta é aborrecido e raivoso, enquanto o Senhor é bondoso, compassivo, paciente, misericordioso e perdoador. E por que eu digo isso? Nós lemos, meus irmãos e minhas irmãs, que quando Jonas se deparou com o arrependimento dos ninivitas, se deparou com o arrependimento das pessoas daquela cidade, ele ficou tão indignado, ele ficou tão revoltado, ao ponto de pedir a Deus que fosse tirada a sua vida. Para Jonas, meus irmãos, a gente observa no texto bíblico, a conversão daquele povo era motivo de ódio e não de alegria. A vontade primeira de Jonas era que Deus destruísse aquele lugar, e não que ele salvasse aquelas pessoas. Afinal, o arrependimento de Nínive significava que Deus estava perdoando um inimigo de Israel. E olha só que interessante nessa história. Olha só que interessante nesse capítulo 4. Jonas, meus irmãos e minhas irmãs, ele questiona o modo de agir do Senhor para com os ninivitas, para com Nínive, logo depois de experimentar a graça divina e ser perdoado de sua desobediência. Se você lembra da história, ou esteve aqui conosco desde a primeira reflexão, você sabe que Jonas, lá no início, ele recebe uma missão de Deus, mas foge dessa missão em desobediência ao Senhor. Então, ele enfrenta uma tempestade, um grande peixe, e no ventre desse grande peixe, Deus age com graça para com a vida de Jonas e o perdoa. Ou seja, Deus não destrói Jonas, não pune Jonas por conta do seu pecado. Pelo contrário, Deus oferece uma segunda chance ao profeta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que a gente está percebendo aqui no texto bíblico é que Jonas, em sua mesquinhez, desejava que os benefícios oferecidos por Deus fossem somente seus e de seu povo, e não dos outros. Basicamente, Jonas estava dizendo o seguinte: olha, eu gosto de um Deus gracioso, eu sirvo a um Deus gracioso e perdoador, mas essa graça, esse perdão e essa misericórdia tem que recair somente sobre a minha vida e somente a vida do meu povo, não sobre Nínive. Os benefícios que eu tenho ao servir ao Senhor têm que ser exclusivos meus.
e não de outras pessoas. Portanto, meus irmãos, o aborrecimento e a raiva de Jonas surgem, sabe de quê? De um egoísmo bobo e da crença de que o Senhor pertencia unicamente a Israel. O Deus perdoador para mim, o Deus da guerra para o outro. O Senhor dos exércitos para o outro. O problema, meus irmãos e minhas irmãs, é que a postura que Jonas toma diante de Nínive é totalmente infundada e indevida. Sabe por quê? Porque desde o início, e quando eu falo desde o início, eu não estou falando somente da história de Jonas, mas desde o início da história da humanidade, que nós entendemos ter sido iniciada no livro de Gênesis, Deus mostrou-se desejoso em salvar pessoas de diferentes povos e raças. O que nós encontramos nas Escrituras não é Deus sendo exclusivo de um povo. O que nós encontramos nas Escrituras é que o plano original de Deus era o quê? Abençoar a todo mundo. Nunca foi o objetivo dele, nunca foi a sua missão que somente os israelitas, que somente os judeus experimentassem a sua bondade, a sua compaixão, a sua paciência, a sua misericórdia e o seu perdão. A gente, meus irmãos e minhas irmãs, no livro de Jonas, é óbvio, mas durante todas as Escrituras, nós temos que enxergar um Deus que não se preocupa com um grupo limitado de pessoas. Mas temos que enxergar um Deus que se preocupa com toda a humanidade. Até porque, se não fosse assim, como que a gente explicaria aquilo que Deus ele vai dizer a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, no verso 3? Olha o que ele diz para Abraão: em você serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, se através de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, então a gente precisa concluir que os ninivitas, assim como os israelitas, também eram alvo da bênção divina. Portanto, a indignação, a raiva, o aborrecimento e a ira de Jonas não faziam sentido. Porque desde o início, sendo um profeta do Senhor, ele tinha a obrigação de saber que Deus deseja salvar as pessoas, e não um grupo seleto e exclusivo. Além disso, meus irmãos, há outra coisa interessante aqui. Eu diria que há outra coisa importantíssima que nós devemos destacar. Sabe o que é? A salvação de Nínive, meus irmãos, não evidencia para nós, não revela para nós que Deus não se preocupa somente com um grupo limitado de pessoas, que os ninivitas também faziam parte do plano dele. A salvação daquele povo, a salvação daquela gente, meus irmãos e minhas irmãs, evidenciava e continua evidenciando para nós que até mesmo seres cruéis podem ser perdoados por Deus. Olhem só. Aqui eu não quero fazer uma leitura anacrônica das Escrituras, e quando eu digo isso, eu me refiro a colocar padrões morais e éticos do nosso tempo nos povos do passado. Mas até mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, naquele período, os ninivitas eram vistos como um povo extremamente violento, extremamente sanguinário, extremamente cruel. Eu já disse aqui para vocês na nossa primeira reflexão, mas eu gostaria de lembrá-los. Os ninivitas, naquele período, eles decapitavam os povos que venciam nas batalhas e faziam pirâmides com os crânios decapitados. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, se os vencidos não fossem decapitados e empilhados, eles eram também crucificados e empalados vivos pelos ninivitas. E como se isso não fosse suficiente, eles também arrancavam os olhos e esfolavam aquelas pessoas. Mas até mesmo esse povo cruel, irmãos, até mesmo essas pessoas extremamente violentas, até mesmo essas pessoas que talvez a gente nutra até certa repulsa no nosso coração, como o próprio Jonas nutria,
até mesmo essas pessoas que praticavam crimes, violência, até mesmo essas pessoas são perdoadas, foram perdoadas pelo Senhor. Até mesmo essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, tiveram a sua história mudada por conta da graça divina, ao ponto de nós lermos que o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que havia anunciado àquela nação. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite, nesse primeiro ponto da reflexão, é que a bondade, a compaixão, a paciência, a misericórdia e o perdão de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, foram e são tão grandes que até mesmo onde o pecado foi e é abundante, a sua graça se faz presente de maneira superabundante. Não há cenário, irmãos e irmãs, que Deus não possa mudar. Não há vidas, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus não possa transformar. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Não há pessoa que não possa ser restaurada por Deus. Em Jonas capítulo 4, a gente percebe que ainda que cruéis, ainda que maus, todos são alvo da graça divina. Só que aí eu queria perguntar diante desse ensino. Será que no que diz respeito à nossa prática religiosa, irmãos? Será que no que diz respeito à vida que nós temos levado com Deus, nós estamos mais próximos de Jonas ou de Deus? Nesse contraste que é apresentado, quando nós analisamos a nossa caminhada cristã, nós somos mais semelhantes a Jonas ou mais semelhantes ao Senhor? Nós agimos para com o outro parecidos com Deus ou parecidos com Jonas? Por exemplo, nós tratamos o Senhor como nosso, como posse nossa, não querendo que pessoas diferentes e piores que nós sejam agraciadas por Ele, ou nos alegramos quando pecadores, ainda que cruéis, se arrependem e creem? Hein, meus irmãos? Quando aquela pessoa que você não gosta, que a gente não gosta, rende a sua vida para Deus, a gente se alegra ou se revolta? Quando aquelas pessoas que são excluídas, mal vistas na nossa sociedade, pessoas que praticaram crimes, que praticaram horrores, rendem a sua vida ao Senhor, nós agradecemos a Deus por isso ou nos revoltamos? Há inclusive uma história muito engraçada que fala que uma pessoa ela se converte ao Senhor, morre e chega no céu, e aí, obviamente é uma história ilustrativa, tá, irmãos? E aí quando ele está entrando no céu, que o portão é aberto para ele começa a encontrar um monte de gente que ele não gostava. E ele vira e fala assim: meu Deus, se eu soubesse que o céu era tão mal frequentado, eu não tinha vindo. No nosso dia a dia, meus irmãos e minhas irmãs, a gente pensa assim? Ou talvez a gente não chega nem a esse extremo, mas a gente pensa assim: olha, não, Lucas, eu quero que as pessoas se convertam ao Senhor. Eu quero que pessoas ruins conheçam a Deus. Mas lá, aqui não. Meus irmãos e minhas irmãs, nós sentimos tristeza quando Deus perdoa alguém que não gostamos? Ou sentimos felicidades quando nossos, percebam o termo que eu estou usando, inimigos têm um encontro genuíno com o Senhor? As respostas, meus irmãos, para essas perguntas, para esses questionamentos, evidenciam com quem nós somos semelhantes. Evidenciam, ó Pai, próximo de quem a nossa prática religiosa está. Já o segundo contraste entre Jonas e Deus, que nós encontramos no capítulo 4, é que o profeta precifica enquanto o Senhor valoriza. Vou repetir. O segundo contraste entre Jonas e Deus, encontrado no capítulo 4,
é que o profeta precifica, Jonas precifica, enquanto o Senhor valoriza. Como assim? Antes de eu continuar, eu gostaria de explicar para vocês, de modo bem breve, inclusive bem básico, até porque não é a minha área de conhecimento, inclusive, se eu estiver passando alguma informação errada aqui, Claudeci, me corrijam, porque essa é a sua área. Eu gostaria de trazer uma explicação de qual é a diferença entre preço e valor. E essa explicação, obviamente, ela não é minha, mas ela é do Tiago Reis, que é administrador de empresas, formado em administração de empresas pela FGV. E ele diz que a diferença entre preço e valor é a seguinte, eu até coloquei aí para os irmãos e as irmãs acompanharem comigo. Olha só o que o Tiago diz. Enquanto o primeiro, ou seja, o preço, diz respeito à quantidade de dinheiro necessária para que se consiga comprar algum ativo financeiro, o segundo, o valor, atribui-se diretamente à qualidade desse ativo. O que faz-se supor, então, que um ativo pode ter o seu valor definido pelos seus próprios atributos, enquanto o preço do mesmo é determinado pelo mercado, muitas vezes em função do princípio da oferta e da demanda. Em resumo, meus irmãos e minhas irmãs, traduzindo, mais uma vez, de maneira básica, essa explicação do economista, do administrador Tiago Reis, nós podemos dizer que o valor, ele está associado às qualidades intrínsecas de algo. E o preço é determinado pelas condições externas, como utilidade, necessidade e demanda. Ou seja, algo por si só tem valor. Porém, o seu preço pode variar por várias outras coisas. Então, quando eu digo para vocês que Jonas, ele precifica, eu estou dizendo que o profeta precificou a vida dos ninivitas em uma lógica de custo-benefício. Para Jonas, meus irmãos, a destruição de Nínive significava um inimigo a menos para Israel. Para Jonas, a destruição daquela cidade era uma vantagem, era um ganho, era um lucro. Além disso, a gente observa também que Jonas, ele também vai precificar a planta, inclusive que o Senhor fez crescer, porque a sua satisfação em relação àquela planta e depois a sua indignação porque aquela planta foi destruída, não se deram pelo valor que aquela planta possuía, por ser uma criação de Deus e etc., mas pela função que aquela planta exercia ao protegê-lo do sol. Por que Jonas precifica as coisas? Por que Jonas precifica as pessoas? Porque ele usa conceitos externos, ele usa condições externas, metodologias externas para definir quanto aquilo vale. E se aquilo deixa de ter alguma vantagem para ele, pode ser descartado. Opa, travou. Ou mantido vivo. Só que aí, meus irmãos, o que a gente percebe na segunda metade do capítulo 4 é que Deus ele vai na contramão de Jonas. Porque Deus ele não vai resumir Nínive e os seus habitantes às suas vantagens ou desvantagens. Para o Senhor, a gente vai perceber, lá viviam pessoas, e olha só, animais também, que interessante isso que o texto traz para nós, de inestimável valor. Deus não enxergava as pessoas daquela cidade como bárbaros, pecadores ou ímpios. Deus não trabalhava com essas categorias, mais uma vez, em relação a Nínive. Na verdade, nós percebemos que Deus via seres humanos feitos à sua imagem e semelhança lá. Não eram condições externas que iam determinar a vida ou a morte dos ninivitas. Não era a funcionalidade. Não era, meus irmãos, a utilidade. Não era a necessidade. Deus valorizava aquelas pessoas por aquilo que elas eram. E é por isso, inclusive, que ele faz a pergunta para Jonas. Quero te convidar a ler mais uma vez os versos 10 e 11 do capítulo 4. Olha só o que ele diz.
E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Olhem só, meus irmãos. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Se você, Jonas, se indigna tanto com a morte de uma planta, como que eu deveria agir em relação aos ninivitas? Como eu deveria agir em relação àquelas pessoas que foram feitas à minha imagem e semelhança? Para o Senhor, meus irmãos, repito, ainda que muitas vezes mal e cruel, todo ser humano tem valor. E aí, mais uma vez, eu gostaria de perguntar: será que no que diz respeito à nossa prática religiosa, estamos mais próximos de Jonas ou de Deus? No que diz respeito à nossa caminhada cristã, nós estamos mais próximos de Jonas ou do Senhor? Por exemplo, nós tratamos o ser humano como mercadoria ou como gente no nosso dia a dia? Nós respeitamos as pessoas que convivem conosco por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas são? Nós baseamos os nossos relacionamentos em uma lógica de custo-benefício, ou nós baseamos os nossos relacionamentos na perspectiva do amor? Você seleciona o seu grupo de amizades com o ganho que você, através do ganho que você vai ter em cima deles? Você decide com quem vai andar baseado nas atitudes dessas pessoas? Você acredita que uns devem morrer e outros devem viver baseado naquilo que eles fazem ou não fazem? Nós desejamos, irmãos e minhas irmãs, a morte de inimigos, ou apresentamos um Deus que ama incondicionalmente a eles? Mais uma vez, as respostas a esses questionamentos, as respostas que nós damos a essas perguntas, evidenciam a quem nós somos semelhantes. Evidenciam a proximidade da nossa prática religiosa. Evidenciam a proximidade da nossa caminhada cristã. A resposta a esses questionamentos traduzem, meus irmãos e minhas irmãs, se nós somos mais parecidos com Deus ou com Jonas. Por fim, para concluir, já caminhando para as considerações finais, assim como eu tenho feito nas últimas semanas, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 lições práticas para a nossa vida, baseado nos 2 pontos dessa reflexão. 2 maneiras claras e objetivas de como a gente pode viver a partir dos ensinos de Jonas, capítulo 4. Queria que a Giovana passasse mais uma vez, por gentileza. Que lições práticas são essas? Primeiro, meus irmãos, alegre-se com a conversão dos pecadores. A conversão de alguém, ou seja, o fato de uma pessoa entregar a vida a Deus, nunca deveria nos causar incômodo, ciúmes ou indignação, mas alegria genuína. Quando um pecador se arrepende, não está havendo perda, mas restauração. Quando um pecador se arrepende, meus irmãos e minhas irmãs, não há injustiça, há graça e misericórdia. Se o céu se alegra com o arrependimento de um só pecador, você, eu também devemos nos alegrar. Por isso, cada alma direcionada a Deus deve ser tratada por nós com alegria e felicidade. Toda.
Mais uma vez, toda. Não somente os que nós gostamos, não somente os que nós simpatizamos, não somente aqueles que nós concordamos, mas também aqueles que nós não simpatizamos, daqueles que nós não gostamos e também daqueles que nós não concordamos. E esse é um excelente ponto para a gente praticar agora em 2026. Porque o que tem agora em 2026? Eleições. Eleições, meus irmãos e minhas irmãs. Segunda lição prática: valorize pessoas, não benefícios. Você, eu, nós não podemos enxergar as pessoas através de uma lógica utilitarista, onde elas têm valor pelo que oferecem, produzem ou representam, meus irmãos e minhas irmãs. O próximo, ele não é um meio para um fim. O próximo não existe para que eu obtenha alguma vantagem. O próximo não existe para que eu tenha algum favor. Mas o próximo existe para glorificar ao Senhor. Amar como Deus ama, irmãos e irmãs, implica valorizar vidas, mesmo quando elas não te tragam vantagem alguma. Não tem aquele tio chato? Não tem aquele primo adolescente irritante? Não tem aquela avó que não sabe mexer no celular? Que te deixa sem paciência? Tem umas pessoas olhando para o lado aí. Não tem aquele amigo que é difícil de lidar? Então, meus irmãos, a gente tem que valorizar essas pessoas. A gente tem que amar essas pessoas e apresentar Jesus para elas, ainda que a gente não ganhe nada, ainda que a gente não tenha vantagem nenhuma, ainda que a gente não tenha retorno nenhum. É isso que nós aprendemos no capítulo 4 de Jonas. E mais uma vez, olhem só, essa lição serve muito para 2026. Porque nós temos que cultivar relacionamentos, não para que as pessoas votem no nosso candidato, não para que o nosso projeto de poder ou de governo ganhe, mas porque todo ser humano tem valor. Amém, irmãos? É fácil? Obviamente não. É necessário? Obviamente sim. Que a gente escolha ser parecido com o Senhor no que diz respeito à nossa espiritualidade. Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com Deus. Quero convidar o Ministério de Música para vir à frente. Nós vamos cantar uma canção, irmãos. E essa canção eu tenho certeza é conhecida por você. Dá-me um coração igual ao teu. Se de alguma maneira você sente que na sua caminhada você tem se distanciado do Senhor e tem se aproximado de Jonas, agora é a oportunidade de você pedir para Deus dar um coração semelhante ao dele a você. Agora é o momento para que você peça a Deus para que Ele corrija os seus caminhos. Se talvez você estivesse somente usando as pessoas até agora, hoje é a oportunidade de você valorizar o ser humano pelo aquilo que ele é, e não pelos seus benefícios. Se você estava pensando em desistir de alguém, hoje é a oportunidade de você pedir ao Senhor para tocar o seu coração, para que você enxergue essa pessoa, não por aquilo que ela possa te oferecer, mas pelo valor que ela tem. Se você de alguma maneira fica aborrecido com Deus, raivoso, quando alguém que você não gosta se beneficia da sua graça, esse é o momento para você pedir ao Senhor para corrigir o seu coração. Enquanto nós cantamos, fale com Ele. Nada encontrará
Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, Se coloque de pé no seu lugar. Vamos pra cantar essa dentro de canção. mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo Declare, dá-me um coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, A olhar com teus olhos. a olhar com teus olhos, Perdoar. perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu Peça ao mestre. Senhor. Dá-me um coração Possamos ser igual parecidos ao contigo, teu, Senhor. coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor Deus, nos dê, ó Pai, corações semelhantes ao teu. Que na nossa espiritualidade, na nossa caminhada cristã, na nossa vida religiosa, a gente seja parecido contigo e não com Jonas. Que a gente não fuja, ó Pai, da tua vontade. Que a gente não desobedeça ao Senhor. Que a gente não trate as pessoas precificando elas, ó Pai, tentando obter vantagens. Que a gente não se ire, não se revolte quando pessoas que muitas vezes nós não temos simpatia são alvos da tua graça. Que a gente não separe, ó Pai, as pessoas em grupos, mas que a gente ame a todos, que a gente dê valor a todos por aquilo que eles são. Que essa igreja, ó Pai, que as pessoas aqui presentes sejam pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor. Sejam pessoas que têm corações iguais ao do Senhor, ó Pai. Só que sejam pessoas que escolham obedecer à tua vontade e não fugir da tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
e amém. Recebei a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Excelente semana para vocês. Nós nos vemos na quarta-feira e também no domingo que vem para juntos compartilharmos a mesa do Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei.